Breaking news no Hora H, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que pretende nomear ou identificar as organizações criminosas brasileiras, primeiro o Comando da Capital, o PCC, e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Esse comunicado vai aparecer na sua tela. Eu vou ler aqui para vocês. Hoje, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está designando o Comando Vermelho e o primeiro Comando da Capital, especialmente designados como organizações terroristas, e pretende designar esses dois grupos como organizações terroristas internacionais a partir do dia 5 de junho. Está aí, então, na sua tela, designação terrorista do Comando Vermelho e primeiro Comando da Capital. Então, já é uma decisão, portanto, já é uma decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos designando o Comando Vermelho e o primeiro Comando da Capital como terroristas globais, especialmente designados, pretendendo designar ambos como organizações terroristas estrangeiras com vigência a partir de 5 de junho de 2026. Essa informação importantíssima. O governo brasileiro tinha um receio gigantesco de que isso fosse acontecer. Na reunião que Lula teve com Donald Trump, o presidente Lula teria chegado a comentar com o Trump sem fazer uma defesa efetiva para que os Estados Unidos não chegassem a esse ponto, porque aqui tem uma série de implicações sobre a operação, sobre qual é o tipo de prerrogativa que o governo americano assume quando ele faz essa determinação. É uma determinação que pode colocar em xeque a soberania da justiça brasileira, do sistema de segurança nacional, que lida e é responsável para lidar com o crime, ou qualquer tipo de crime, mas também o crime organizado no Brasil. As organizações terroristas, elas têm uma identidade de atuação política. Não é o caso do PCC e do Comando Vermelho, segundo a grande maioria dos especialistas e juristas com quem a gente conversa e ouve aqui na CNN Brasil, desde que esse tema apareceu na roda, né? Apareceu nas discussões da relação entre Brasil e os Estados Unidos. Essa possibilidade aqui, ela era vista como uma penalidade do governo americano contra o Brasil, naquele ambiente em que Lula e Donald Trump ainda se posicionavam ali quase como inimigos. Depois da aproximação, havia uma expectativa do governo brasileiro, do Itamaraty, de que essa coisa fosse pelo menos adiada, que desse tempo para o Brasil dialogar e negociar com os Estados Unidos qualquer saída que não fosse essa. Eu vou continuar lendo aqui o que está escrito nesse comunicado. O Comando Vermelho e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntas comandam milhares de membros e orquestram ataques brutais contra policiais, funcionários públicos e civis brasileiros. Sua influência e redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda nossa região e por todo o país. Lembrando aqui que Donald Trump estabeleceu a doutrina Monroe, fazendo uma alusão à doutrina Monroe, que enxergava o continente americano como um todo, um continente de influência de poder dos Estados Unidos. Obrigada. Aumentaram um pouco a letra aqui para eu dividir com vocês. Então, quando essa leitura aqui tem muito a ver com essa ideologia de Donald Trump e esse plano de Donald Trump de exercer a sua influência, o seu poder sobre todo o continente americano. Vou seguir aqui no comunicado que está na tela de vocês. O governo Trump continuará a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger a nossa nação e nossos interesses de segurança nacional,
mantendo as drogas ilícitas longe de nossas ruas, interrompendo o fluxo de receita que financia narcoterroristas violentos. A ação tomada hoje pelo Departamento de Estado demonstra ainda mais o compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano. Está aqui a descrição, gente, de parte dessa doutrina Monroe, né, que Donald Trump quer instituir no continente americano. As medidas tomadas hoje estão em conformidade com a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e com a Ordem Executiva 13224. As designações de organizações de transporte estrangeiro entram em vigor depois da publicação do Diário Oficial Federal. Então, segundo este comunicado, essa identificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas passa a valer, essa identificação passa a valer no dia 5 de junho, ou seja, já no final da próxima semana. A CNN Brasil, todo o nosso time de analistas e repórteres está já buscando a posição do governo brasileiro, da diplomacia brasileira e também de juristas e especialistas para a gente ter uma noção da implicação desta decisão aqui do Departamento de Estado americano. Essa ameaça dessa decisão já pairava o cenário político brasileiro, mas havia uma expectativa de que, como eu disse há pouco, o governo brasileiro fosse capaz, nessa abertura de diálogo direto entre Lula e Trump, que o governo brasileiro fosse capaz, o governo Lula especialmente, fosse capaz de, pelo menos, se não conseguir demover totalmente dessa ideia, porque aqui tem toda uma ideologia misturada com essa determinação, pelo menos adiar essa decisão, adiar indefinidamente. Há um ponto de dúvida, será que a presença do senador Flávio Bolsonaro em Washington esteve ontem com o secretário de Estado Marco Rubio, depois de já ter sido recebido pelo presidente Donald Trump na Casa Branca?